Olá, amigas e amigos do canal Sua Arte Conta! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Já vou pedindo like, compartilhem e vou contar uma coisa. Fui assistir há 3 semanas já, eu precisei dessas 3 semanas, O Agente Secreto. Mas antes de tudo, hein? Mesmo que você for agente ou não secreto, like, nada secreto, compartilhe, deixe seu comentário, porque a história aqui é grande. E eu vou dizer se gostei ou não gostei. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Vou falar, mas antes de tudo, roda a vinheta. Sim, eu gostei muito do filme, gostei muito do filme. Se é o melhor que eu assisti, não. Vamos falar em termos de filme brasileiro, tá? Que eu lembro. Para mim, por exemplo, Cidade de Deus, que tá aparecendo, eu vou mostrar essas tomadas, depois tem Central do Brasil, meu Deus do céu, quando eu penso em Central do Brasil, em Fernanda Montenegro perdendo aquele Oscar que foi para mim, foi a maior roubada que fizeram com ela e com o cinema em geral. Não foi nem com o cinema brasileiro, com certeza com o cinema em geral, tá bom? Bom, o filme é forte, tanto que no dia seguinte eu fiquei quebrada por 2 motivos. O primeiro foi a cadeira do cinema. Gente, pelo amor de Deus, troquem essas cadeiras, porque não dá. O filme tem 2 horas e 38 minutos. Então não dá para aguentar, né? Vamos melhorar essas cadeiras? E segundo, porque o filme em si é muito forte. Então, para mim, no dia seguinte eu acordei como se eu tivesse levado uma surra. Mas assim, foi uma coisa muito impactante para mim. Mas para mim não é novidade, porque 1977 é onde o filme passa. Então é uma adaptação, é uma história que se passa em 1977, e em 1977 eu estava lá. Eu tinha 16 anos. Vamos falar do que eu gosto e acho interessante no filme. O filme é longo. Primeira coisa, 2 horas, como eu falei, e 38 minutos. E ele é contado de uma forma lenta e tem um porquê. As cenas são longas e tem uma razão para criar elas são propositais para criar uma tensão, ok? A falta de pressa é para causar uma pressão no telespectador. Exemplo, a primeira cena, eu vou tentar não dar spoiler. O personagem do Wagner Moura, ele tá chegando lá num posto de gasolina e fica mostrando um corpo caído, tem um corpo caído, assim, com um jornal em cima, e ele tá chegando em Recife, na estrada ainda. E aí aquela cena e fica mostrando aquilo. E aí ele vai pôr gasolina, aí tem a gasolina, aí tem um pessoal que vem vestido de carnaval e se assustou com aquilo e sai correndo. Aí o dono do posto falou, não, ele mereceu essa morte, porque ele tentou assaltar aqui, levou com uma peixeira e levou 2 pipocos. E aí o personagem do Wagner, mas ninguém veio buscar. Aí ele responde, é carnaval, né, meu amigo? Aí vem a polícia, você acha que é uma polícia rodoviária. Você acha que ela vai olhar para o corpo? Não, ela vai tentar extorquir dinheiro do personagem do Wagner, né? Então, o que nós temos nessa cena? O Nordeste, nós temos carnaval, nós temos a ditadura militar, a corrupção, né, que era descarada e para quem quisesse vivenciar isso, é Recife e é 1977.
Então, eles fazem ali toda uma leitura proposital. O Kleber Mendonça, em uma entrevista, segundo ele mesmo, ele escreve o roteiro para o Wagner Moura, porque ele queria uma história em 1977 em Recife, porque é o lugar que parece que é da onde ele mora. E o protagonista era para o Wagner Moura. Uma coisa que o Kleber Mendonça fala, que esse filme é para avivar e fixar na memória das pessoas o que aconteceu no Brasil de 64 a 85. Foi a ditadura, para a gente não esquecer dessa própria história. Vamos falar da estética do filme? A fotografia, o figurino. O figurino é da Rita Gonçalves. Ela faz uma coisa que eu acho interessante, segundo o próprio Kleber Mendonça. Ela não pega revistas, fotos de revistas, não. Ela vai em arquivos de famílias que têm fotos de fotos de família com as pessoas vestidas com as pessoas nas ruas, e ela faz uma parede disso, e ela descobre que em Recife se usavam camisetas de lojas de tinta, de futebol, time de futebol, promocionais feitas no local. E é tão perfeito, tão caprichoso, que não dá para você dizer que você não está em 1977. Vamos falar um pouco da cinematografia, e eu vou ler agora, porque tem a citação da própria diretora de fotografia, que foi a Eugênia Alessandrova. Ela diz assim, que cabe ao diretor de fotografia traduzir ideias artísticas em realidades. O diretor dá a direção, mas como diretora de fotografia, você dá a vida às ideias e guia todos em direção a essa visão. Ela usou lentes que criaram cores vibrantes, envelhecidas, né, de época, e as sombras que aparecem, de repente, quando o Wagner Moura se sente que ele está sendo observado por alguém, isso dá um medo danado. O interessante que eu achei também de falar é sobre os tons amarelados, quentes e alaranjados, que eu vi muito nesse filme, que não falam só da antiguidade da própria situação do filme feito, o filme que se usava em 1977, mas da Recife, da cor, da toda uma ambientação da Recife de 1900. Você se sente lá, mesmo você estando em 26 e não conhecendo o Recife, você se sente na Recife de 1977. Fantástico. A direção de arte foi do Thales Junqueira. Aí nós vamos passar para a cenografia. As ruas são retratadas, meu Deus do céu, que capricho. Carros, placas de cinema, tudo da época, tudo. Para vocês terem ideia do detalhismo, numa cena tem um saco de supermercado escrito Jumbo Eletro. Não dá, gente, isso é da época, isso é datado, é muito datado e é muito legal também. Os móveis na casa da Dona Sebastiana são minuciosamente datados, tudo, o quarto. Aliás, a Dona Sebastiana, ela é uma pessoa que até a maneira dela de falar, que eu quero mostrar nessa cena, que ela pede um segredo pro personagem do Wagner Moura, assim, fazendo assim, né, como tá aparecendo. Esse gesto era muito dos anos 70 e 80. Fica quieto, não fala nada, segredo. Então, até nisso eu acho que eles foram detalhistas, o jeito de falar. Aliás, a casa da Dona Sebastiana, ela é dona do predinho onde se escondem os refugiados. E esse predinho é engraçado porque ele está no meio da cidade. E ninguém vê que tem um monte de refugiado ali dentro.
E é a segurança, e ela é também, no fundo, uma agente secreta, né? Porque ela abriga várias pessoas que estão fugindo, como, por exemplo, o próprio Wagner Moura, a moça que está sendo ameaçada de morte pelo ex-marido, tem o casal de angolanos, tem o menino gay, que ele tem um pai militar muito violento, e a dona Sebastiana, esse menino é de uma docilidade, de uma dramaticidade, prestem atenção, ele quase não fala, mas o olhar, as expressões dele é impressionante. E tem também, então várias dessas personagens moram dentro do predinho. E o cara que está aparecendo aí, que faz um empresário, é um desonesto, e ele vai na universidade, onde na época, e volta o tempo, e mostra o Armando, onde ele chefiava uma equipe de cientistas, e ele vai, vamos aqui, ele recebe o Marcelo Wagner Moura, o Marcelo / Armando, recebe esse cara, que é um canalha. O personagem Henrique Guirotti é o antagonista da trama. Que toma conta, ele tem empresas, trouxe carros elétricos do Canadá e ele quer o quê? Destruir tudo. Ele falou, não, eu vim aqui para conhecer, mas na realidade ele quer o projeto do Wagner Moura e ele quer o desmonte do departamento, porque no Nordeste não funcionava nada. Então o desprezo ao nordestino. Brasil, Norte. Cada um no seu lugar, Amanda. Mas quer levar tudo para o Sudeste, coisa que o Wagner Moura fala que não. Eles têm um embate e a partir daí Wagner Moura foge, este cara jura ele de morte e manda matadores atrás dele. E descobrem que o Armando / Marcelo, que ele se codinomina de Marcelo, está no Recife. E aí toda a trama começa você não sabe o que vai acontecer. Será que ele morrer? Será que ele não vai morrer? Eu que trago o fio antagônico para a história, que é um inimigo do Wagner Moura. Os filmes que estão retratados na época, o filme que mais se fala, porque o Kleber Mendonça gosta, é o Tubarão. Então tem a cena do necrotério com a perna tem um tubarão com uma perna lá e a mulher tira a perna e é uma referência ao filme Tubarão. Uma cena que vocês devem prestar atenção é que de repente, onde o Marcelo / Armando está trabalhando lá na documentação, vira uma delegacia. E aí aparece esse delegado que é uma figura... Policial? Eu não, sou policial. A pinta de policial, cara. Não sou policial. Prestar atenção que é uma figura extremamente caricata, mas não tão, porque existia sim pessoas como ele em 77, a gente falava até no Esquadrão da Morte, mas aí já era o DOPS mesmo, que eram pessoas sem preparo nenhum, tá? Que chegavam ali através de quem indicou, se eu estou a favor ou não, se eu tenho senha de sangue. Era assim mesmo. Eu tô ameaçado de morte. A cena do carro de polícia, eles vêm, né, os dois matadores, eles fazem a amizade com esse mesmo delegado, descrevem o personagem do Wagner Moura e começam a passear dentro do carro de polícia, que é uma veraneio preta e branca, que se tinha na época e que tinha pessoas no camburão batendo, pedindo socorro. Aí essa cena é horrível, porque você sabe que essas pessoas vão morrer. Os matadores estão dentro do carro de polícia fazendo festa e eles falam, daqui a pouco a gente vai dar um jeito nessas pessoas que estão lá gritando no camburão. Agora, outra cena que me marcou muito, a do alfaiate judeu. Porque, por incrível que pareça, o delegado gosta do
do personagem do Wagner Moura e leva ele numa alfaiataria. E esse cara, esse delegado corrupto, ele dava ordens. Então ele chegou assim no cara, esse alemão aqui não sabia nem a história do cara. É um herói nazi, do bigodinho, ele achava. Então ele vai fazer o teu terno. E aí você vê a expressão do alemão. O alemão, na realidade, é um judeu que fugiu da guerra e que odeia aquele cara cada vez que ele chama ele de herói do bigodinho. E ele xinga em alemão e o assistente dele é que não traduz. Não, é que ele tá cansado, não, mas ele tá xingando o delegado de tudo que você pode imaginar. Essa cena é impactante porque o delegado humilha mais uma vez uma pessoa que já foi bastante humilhada, né, com o seu poder. Tem uma cena que um dos matadores é assassinado. Ele é assassinado dentro de uma barbearia. E aí eles colocam jornais e velas. É bem característico dos anos 70, gente. Todos os jornais, aqueles que a gente chamava de Espreme Sai Sangue, tinha, quando alguém morria, punham velas, porque era um país ainda que tinha duas vertentes muito fortes, que o Kleber até Mendonça cita, o catolicismo e a Umbanda. Por final, nós temos o Cinema São Luís, que dá para ver a Recife, e é onde acontece o trabalho do sogro do Armando Barra Marcelo, e é onde é negociada a fuga do Marcelo. E lá tem a cena da Maria Fernanda Cândido, que eu vou passar, que ela fala. A gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil. Vocês viram, né? Ela fala, te proteger do Brasil. Do Brasil. Enfim, foi feito um cartaz promocional em cima do quadro da Tarsila do Amaral, que eu vou fazer um paralelo. Esse primeiro cartaz não está mais como cartaz oficial do filme, deveria. E é um filme que ganhou em Cannes, o BAFTA e outros prêmios mais, que não param de vir, e 4 indicações ao Oscar. Se vão vir, eu gostaria muito que viesse. Eu acho que dessa vez vem. Eu gostei do filme, eu acho que merece todos os Oscars e prêmios de melhor fotografia, melhor filme, melhor ator e melhor elenco. O elenco é fantástico. Não poderia ser melhor. Vá conferir no cinema. Se você não gosta de cenas fortes, então fica aqui e assiste até o final. Se você chegou até o final, deixa o like, tá? Antes que eu esqueça, deixa o like, deixa um comentário aqui, o que você achou do filme, se você foi assistir o filme, se você não foi assistir o filme, o que você achou. Enfim, vale a pena conferir. Se você chegou até o final, deixa a hashtag #agente, que eu vou saber que você chegou até o final. E põe um ponto no comentário, coração no comentário, ou escreve o que você achou, se ele merece ou não, se você assistiu, o que você achou, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.